A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom dia. Que Deus abençoe sua terça-feira, abençoe sua casa e sua família, amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus aqui com os irmãos que vai abrir esse vídeo. Que quando você abrir, escuta a palavra até o fim para que você seja abençoado por Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém? Está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 46. Eu vou ler até o 47, 48, 49. Ele diz assim, ó. Quem dentre vós me acusa de pecado, se digo a verdade, porque não credes em mim. Quem é de Deus, ouve a sua palavra. Por isso vós não as ouve, porque não sois de Deus. Os judeus responderam, acaso não temos razão quando dizermos que és samaritano e tem demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrai. Eu não busco glória para mim mesmo, a quem a busque, e ele é quem julga. Glória a Deus. Eu li até os 50, do 46 ao versículo 50. Então Jesus aqui, né, irmão, estava ali num debate ali com os judeus, que os judeus, eles não aceitaram, né, a vinda de Jesus por meio deles, né, e ele estava todo o tempo questionando com Jesus. Jesus querendo colocar a palavra na vida dele, no coração dele, mas ele estava sempre rejeitando, né, dizendo que Jesus não era filho de Deus, dizendo que Jesus não era um homem samaritano, era endemoniado. Ele sempre estava acusando Jesus, tá entendendo? Para não colocando pretexto para não aceitar Jesus como salvador da vida deles. O que eu mais eu vejo nas escrituras, né, irmão? Jesus falando mesmo que o povo erra por não conhecer as escrituras, né? Por não conhecer a palavra dele. A palavra de Deus, irmão, ela só vai trazer conhecimento para a sua vida quando você ouvir a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus. Quando se fala da palavra de Deus, não se fala da lei de Deus. A lei de Deus era mandamento, era ordenância de Deus. Quem não fizesse, morria. Tá entendendo? Cremos que o mundo todo foi feito pela palavra de Deus, pela a palavra que saiu da boca dele, mas a lei não era a palavra de Deus, era a ordenância de Deus, era Deus mesmo que ordenava aos profetas, aos líderes que ele levantava, aos reis, tá entendendo? Que fosse, exterminasse aquele povo, fazesse aquela guerra que ele ia entregar nas mãos, tá entendendo? Porque a luta era contra a carne e contra o sangue, tá entendendo? Hoje nós não lutamos contra a carne nem contra sangue. Eu não luto contra pastor, não luto contra ministério de ninguém, eu não luto contra... Para mim, tá falando da palavra de Deus, se passar por mim e me cumprimentar, eu dou a paz, falo e sigo o meu caminho, porque eu não brigo com os homens, eu não tenho briga com o ser humano, minha briga é espiritual. Minha briga, tá entendendo? É para libertar a alma da mão do inimigo, da mão de Satanás, da garra, mão não, que ele não tem mão, ele tem garra, tá entendendo? É para livrar aquelas almas que estão presas nas garras dele. Para que a palavra de Deus alcance essas pessoas que estão presas, humilhadas, tá entendendo? Desprezadas, enferma, cheia de pecado, cheia de doença, tá entendendo? Aí vem com depressão, com opressão maligna. As pessoas pagam caro para ir conversar com psiquiatra, com especialista, tá entendendo? Paga milhões de reais para viver falando com esse povo para ver se conforta, se aquela palavra deles conforta a alma dele, mas não conforta e nem liberta eles, tá entendendo? Quem liberta é a palavra de Deus. Quem liberta é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a palavra de Deus enviada ao mundo para salvar o pecador, tá entendendo? Então, quando a gente fala da palavra de Deus, a palavra de Deus é Jesus, irmão. Jesus disse, a minha palavra é espírito e vida para aqueles que a ouvem, para aqueles que escutam, tá entendendo? Mas as pessoas, muitas pessoas, mesmo sendo evangélicas, estão presas e retidas nas promessas da lei que Deus fez para o povo de Israel, estão presas nessas promessas, porque Deus tem promessa na minha vida, mas a promessa do evangelho que Jesus fez, irmão, foi levar o homem para o céu, foi salvar o homem, libertar e levar ele para o céu, tá entendendo? Foi tirar o homem da mão de Satanás, de libertar ele de todos os pecados, de toda angústia, de toda tristeza. Essa foi a promessa da morte de Jesus, o fim, a finalidade do evangelho é isso, é libertar a pessoa, é curar a pessoa, é libertar a pessoa. Mas as pessoas não querem saber do evangelho, porque o evangelho, irmão, ele não, as promessas de Deus no evangelho é essa, buscar primeiro
o reino do céu e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer que se você prega o evangelho, se você vive dentro do evangelho, Deus vai te dar conhecimento, sabedoria, entendimento, e todas as coisas que tu precisar vai ser acrescentada na tua vida, tá entendendo? Porque a gente, irmão, não vive preso em promessa que Deus fez, porque se Deus quiser me dar um carro, Deus vai me dar. Se Deus quiser me dar um apartamento, Deus vai me dar. Se Deus quiser me dar um carro bonito, brindado, Deus vai me dar. Ele que faz o que Ele quer na minha vida, porque agora eu estou à disposição dEle, porque eu sou testemunha da palavra dEle, eu tenho que pregar o Evangelho, eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que dizer que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus quer salvar o homem e levar para o céu. Mas hoje a gente não vê mais isso, irmão, não escuta mais isso. Então Jesus está dizendo aqui, quem dentre vós me acusa de pecado, se digo a verdade, porque não credes em mim? Quem é de Deus, ouve a sua palavra, por isso vós não as ouvi, porque não sois de Deus, está entendendo? Jesus está falando aqui claramente para aqueles judeus que eles não eram de Deus, está entendendo? Porque se ele fosse de Deus, ele ouvia o que ele estava falando, mas ele não queria saber de ouvir Jesus. Eles foram rebeldes ao Evangelho, foram rebeldes à palavra de Deus. Todo o tempo estava querendo matar, querendo perseguir Jesus, querendo, tá entendendo? Porque ele não aceitava. Eu vejo hoje as pessoas falar de Jerusalém, que é a cidade santa. A cidade santa não, a Jerusalém santificada, ela é no céu. Essa Jerusalém que a gente vive aqui na terra é terrena como qualquer outra cidade. Naquela cidade ali, o exército mata, a polícia mata, derrama sangue ali naquela cidade, naquele lugar. Então ali não tem nada de santo naquela cidade ali. Jesus morreu na cruz ali, naquele calvário ali. O sangue dele que foi derramado ali santifica a tua vida, purifica a tua vida, liberta você dos pecados, tá entendendo? Mas não quer dizer que aquela terra ali é santa. Porque se fosse santo, irmão, não tinha guerra, não tinha estrago de família, de criança morrendo ali debaixo dos mísseis, debaixo das bombas, tá entendendo? Então não tem nada de santo ali. A cidade santa, ela é do céu. Por isso que a palavra de Deus diz lá no livro de Gálatas que Agar, tá entendendo? E Sara, as duas simbolizam as duas Jerusalém, tá entendendo? Isaac e Ismael simboliza duas alegorias diante de Deus, tá entendendo? Então, a cidade de Jerusalém daqui da terra é terrena como qualquer outra cidade. Não tem nada de... Ali a pessoa inventou aquele negócio ali para fazer turismo, ganhar dinheiro, melhorar a economia do país, tudinho. Os judeus são um povo que Deus criou, que foi promessa de Deus, tá entendendo? Foi descendência de Abraão, foi tudo. E Jesus quer que a gente ore por ele e ore pela paz de Jerusalém. Por que Jesus manda a gente orar pela paz dele? Porque eles não têm paz, eles só vivem de guerra. Resolve tudo na guerra, no míssil, na bala, tá entendendo? Não é negócio de palavra de Deus. Então as pessoas se confundem às vezes e acham que se for em Jerusalém se enche do Espírito Santo. Lá é mentira, irmão. Você só se enche do Espírito Santo se você pregar a palavra de Deus, se você buscar Jesus Cristo para a tua vida e se encher do Espírito Santo, Deus te transforma, Deus te liberta e faz de você uma nova criatura e usa você na sua mão. Não é porque você vai em Jerusalém. Porque do jeito que você vai em Jerusalém, o povo vem de lá dos Estados Unidos, vem aqui para o Rio de Janeiro, que diz que é a cidade maravilhosa. Que maravilha tem no Rio de Janeiro? O povo só viu morrendo naquela cidade, nas comunidades ali, nos tráficos de droga, na guerra com a polícia, tá entendendo? Criança morrendo. Como é que é cidade maravilhosa? Então as pessoas têm que tirar essa ilusão da cabeça, meu irmão, que a cidade maravilhosa, o lugar maravilhoso é a presença de Deus. Você está na presença de Deus, nos caminhos de Deus, fazendo a vontade de Deus, pregando o evangelho para essas almas que estão presas no pecado, vivendo escravizada, humilhada por Satanás. Então tem que tirar essas ilusões de isso que a cidade é santa, que quem vai lá não vai adquirir conhecimento de nada, irmão. Você só vai ver ruína, vai ver pedra, tá entendendo? Lugar que as pessoas dizem que foi que fulano sentou ali, que fulano passou ali, mas ele não afirma verdadeiramente se foi aquilo mesmo, porque quem estava lá há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos, há 4.000 anos, quem estava ali, naquele lugar ali? Então as pessoas têm que parar com essa enganação, porque a palavra de Deus diz que os homens enganam e são enganados, não ensina a palavra de Deus para as pessoas se libertar. Porque Jesus disse, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente você é livre. Se Jesus te libertar, tu és livre, irmão, para pregar o evangelho, para fazer a obra dele, para botar a mão na cabeça das pessoas, as pessoas ficar curadas, para expulsar o demônio que tiver oprimindo a pessoa, colocando depressão, colocando angústia, colocando dor na coluna, dor na perna, dor no braço, porque quem serve ao diabo, irmão, só vive doente, cheio de problemas, cheio de perturbação. Mas quem serve a Deus, irmão, é liberto.
Porque no momento que Deus te tirou das trevas e te trouxe para a luz, ele te libertou de toda a doença do Egito, toda a maldição do Egito. Você foi liberto, você foi, tá entendendo? Tirado para viver uma vida em liberdade, em cura, sarado. Ah, mas eu tomo um remédio. Não, todo mundo precisa tomar um remédio, todo mundo precisa ir no médico. Ninguém é 100% santo aqui nessa terra. A gente, enquanto estiver nesse corpo de carne, a gente vai sentir uma dor, mas a dor não pode permanecer matando a gente. A doença não pode permanecer te matando, te humilhando, tá entendendo? Então você tem que confiar em Deus e confiar em Jesus Cristo, que Ele é o libertador da tua vida, da tua casa, da tua família. Então as pessoas têm que pregar a palavra de Deus. Porque a gente vê tanta pregação por aí, mas as pessoas pregando as palavras bonitas, mas você vê que não tem uma palavra assim de direção, de conforto, tá entendendo? De libertação, de que a gente veja aquela palavra adquirir salvação. As pessoas pregam prosperidade, pregam aquelas coisas que Deus vai fazer, que Deus, se você fizer um voto aqui de tanto, Deus vai te dar tanto. Eu não vejo, irmão, isso dentro do Evangelho. A palavra de Deus diz que o Evangelho, irmão, não é comida nem bebida. A palavra de Deus não é comida nem bebida. O reino do céu é justiça, fé e alegria no Espírito Santo. Então, a justiça é você pregar o Evangelho, é você procurar viver uma vida reta na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus. Não é você ficar apegado com as coisas materiais desse mundo, não, porque todo dia você vê aí os carros esmagados, acidentados, família morrendo dentro de carro esmagado, acidentado, tá entendendo? Enchente, prédio desabando, tá entendendo? Família morrendo, gente morrendo por todo canto da terra aí, por todo mundo, acabando carros e apartamentos caindo por cima das cabeças das pessoas, e as pessoas estão apegadas. Porque Deus vai me dar um apartamento, porque Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar isso. Irmão, a promessa de Deus de abençoar o homem não é só para os crentes, é para todo homem que viver na face dessa terra. Porque Deus disse que o homem viveria do suor do trabalho dele. Se ele trabalhar, se ele se esforçar e lutar, ele vai ter a casa dele, vai ter um carro para andar, tudo. Agora, esse negócio de ambição por dinheiro, de querer ter muito dinheiro, isso aí não é de Deus. Irmão. Isso aí, a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro, tá entendendo? É a raiz de todos os males. Aquelas pessoas que amam dinheiro, que quer dinheiro, que corre atrás de dinheiro. Não dizer que a gente não precisa do dinheiro, que a gente precisa do dinheiro para pagar nossas contas, nosso aluguel, às vezes, nossa conta de luz, nossa conta de água, fazer compras, nós precisamos. Mas Deus sabe do que você necessita. O apóstolo Paulo falou uma vez para os irmãos, ele chegou na igreja para ensinar, ele falou, irmão, vocês bem sabem como eu me comportei no meio de vós. Tá entendendo? Eu nunca precisei de depender de vocês para nada, da igreja, porque essas mãos aqui que vocês estão vendo, foi quem me sustentou todo o meu ministério, tá entendendo? Porque Paulo fazia tenda, Paulo vivia fazendo tenda, tá entendendo? Paulo vivia fabricando tenda e vendendo para poder arrumar recurso para ele e para ajudar os outros ainda. Ele ajudava os irmãos ainda que precisavam, que era necessitado, tá entendendo? Então, ele sempre teve o dinheiro dele para viajar, para pagar as viagens de navio dele, para fazer as viagens dele, tá entendendo? Independentemente que alguém desse alguma coisa para ele ou não, porque Deus supre a tua necessidade, irmão. Deus quer suprir tua necessidade, Deus quer te tirar dessa luta, dessa prova. A prova que Deus coloca a gente, irmão, não tem nada a ver com problema financeiro, não tem nada a ver. Deus coloca a gente numa prova para tratar com nossa alma, com nosso corpo, com nossa mente, com nosso espírito, para fazer a gente uma pessoa equilibrada na presença dele. Porque se Deus não tratar com o homem vai viver do mesmo jeito que saiu do mundo, ele vai continuar dentro da igreja com o mundo dentro dele. E o objetivo de Jesus Cristo é tirar o mundo de dentro de nós. É nos libertar, tá entendendo, daqueles maus costumes que a gente tinha antigamente. Então, que Deus te abençoe nessa manhã. Escuta a palavra de Deus, tá entendendo? Ouça a palavra de Deus, porque Deus quer falar para eu não gosto dessa palavra, que isso aí está me atingindo, está batendo em mim. Porque você não quer ouvir a palavra de Deus, que está batendo em você. É melhor a palavra de Deus bater em você e te libertar do que você tomar pancada no mundo, porque o mundo não tem misericórdia de ninguém. O diabo ele não tem misericórdia de ninguém, ele vai bater sem misericórdia mesmo. Não adianta fazer gritar, porque ele não está nem aí, porque ele não tem sentimento, ele não está nem aí com você, porque ele não sente dor, ele é um espírito, tá entendendo? Então ele vai machucar com verdade não, com mentira mesmo. Ele vai te machucar, ele vai te humilhar, e ele não está nem aí com você. Mas Deus se preocupa com você, é por isso que ele prega a palavra dura para você, a palavra de correção, a palavra de libertação, tá entendendo? Que é para você sair desse anonimato, sair dessa mentira, dessa enganação que está acontecendo no mundo por aí. Tá entendendo? Porque eu quero ver quanto mais a pessoa tem dinheiro, mais quer mais dinheiro. Todo mundo está nesse mesmo espírito, tá entendendo, irmão? De ganância, de ambição, mas estão rejeitando a palavra de Deus,
rejeitando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ver no dia que chegar lá em cima, tá entendendo? Que vai dizer, Senhor, eu profetizei no teu nome, eu preguei no teu nome, eu falei no teu nome, eu curei no teu nome, tá entendendo? Jesus vai dizer, afaste de mim que eu não te conheço, tá entendendo? Você não quer ter uma comunhão direta com Deus, não quer fazer a vontade de Deus, prega o evangelho, irmão. Jesus disse, ide ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É para pregar o evangelho, irmão, não é para ficar prometendo isso, prometendo aquilo para as pessoas, não, que o povo quer, todo mundo quer ouvir isso, irmão, todo mundo quer ouvir. Deus vai te dar um apartamento. Eu podia estar aqui dizendo, Deus vai te dar um apartamento, irmão, hoje. Deus quer te dar uma casa para morar, quer te dar o teu sustento, quer te dar um emprego, quer te dar tudo isso, Deus vai te dar. Mas quando você se comportar na presença de Deus como um verdadeiro cristão, irmão. Porque Deus não abençoa pecador. Deus não ouça o pecador. Deus ouça aquele que ele liberta, que ele consagra ele, tá entendendo? E bota ele na presença dele para fazer a vontade dele. Então Deus abençoa os filhos, que é filho dele, que é irmão de Jesus Cristo. Foi liberto desse pecado desse mundo, dessa tribulação que está aí nesse mundo, dessa violência, tá entendendo? Então seja um homem liberto. Se o filho do homem libertar, verdadeiramente você é livre. Diz assim, os judeus responderam, acaso não temos razão quando dizemos que és samaritano e tem demônio, tá entendendo? Ele estava todo o tempo chamando Jesus de endemoniado, mano. E não era aquele povo que não conhecia Jesus, não. Era o povo mesmo que saiu da descendência de Abraão, que estava acusando Jesus, maltratando Jesus, até chegar ao ponto de crucificar Jesus, tá entendendo? Porque eles não quiseram. Essa rejeição dele não foi à toa, irmão. A rejeição dele trouxe a salvação para nós. Eles não aceitaram, então a gente aceitou Jesus e estamos hoje vivendo na bênção do Evangelho, vivendo na bênção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá entendendo? As pessoas ficam iludidas porque, eu vou em Israel, eu vou em... Vai em Israel e faz uma coisa errada ali no centro de Israel, na cidade de Israel ali, para tu ver se tu não ficar preso lá. Queira Deus que você volte de novo, seja julgado aqui no Brasil. Porque se você for julgado nas leis de lá, você nunca mais volta para o Brasil, tá entendendo? Então a gente não pode ficar se apegando com as coisas desse mundo, irmão, com as coisas materiais. A gente tem que se apegar com as coisas de Deus. Com o evangelho, pregar a palavra, ensinar a palavra de Deus para as pessoas nas igrejas, ensinar a palavra de Deus, tá entendendo, como for pregar, não é ficar ensinando coisa que Deus não está mandando falar, que Deus não está escrito na Bíblia, tanta coisa que as pessoas falam que não, eu procuro na Bíblia e não acho isso na Bíblia, tá entendendo? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, pelo contrário, honra meu Pai e vós me desonrai, tá entendendo? Então Jesus disse para ele, eu não tenho demônio não, eu honro meu Pai, tá entendendo? Eu procuro honrar meu Pai. Então você tem que procurar honrar a Deus, fazer a vontade de Deus, se submeter às ordens que Jesus manda você fazer, curar os enfermos, libertar os cativos, tá entendendo, irmão? Ide ao mundo e pregar o evangelho. Essa foi a ordem de Jesus Cristo para todos aqueles que crêem nele, para todos aqueles que se batizar, ser salvo e ser liberto. Mas eu não prego na igreja. Não é só obrigado a você pregar só dentro da igreja. Pregue na rua, pregue no trabalho, pregue aonde você for, abra a sua boca e pregue a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a boca fala do coração está cheio. Se você está cheio do Espírito Santo e você está cheio da palavra de Deus, então não perca tempo não. Prega a palavra de Deus. Aonde você chegar, onde você estiver. Se Deus te der a oportunidade para pregar, prega, porque Jesus vai se agradar muito mais de você. Que Deus te abençoe nessa manhã. Receba essa palavra que é de Deus, irmão. Se tu és de Deus, ouve a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Come a palavra de Deus e anda na palavra de Deus. Porque Jesus sabe que eu não estou aqui falando besteira, porque eu prego pelo Espírito dele, eu prego pela vontade dele, porque eu não faço nada por minha conta. Para isso eu boto meu joelho no chão pelas madrugadas, buscando a Deus para orar pela minha vida, para orar pela tua vida que vai receber a palavra do outro lado aí, e ser liberto, ser curado, tá entendendo? Ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Porque no dia que eu pregar um evangelho que não seja do nosso Senhor Jesus Cristo, tá entendendo? Que ele me mate e me tire desse mundo, porque eu não quero viver aqui mentindo, enganando ninguém não. Porque o Espírito que vive na minha vida não é o Espírito de engano, de enganação, é o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus Cristo que ele botou na minha vida para abrir a minha boca e falar do nome dele, falar da palavra dele. E essa palavra que eu estou te pregando é pelo Espírito Santo de Deus e você recebe, porque ela vai te libertar, ela vai te curar e vai te dar vitória. E não se preocupe com o que você vai vestir, vai comer amanhã não, porque Deus vai suprir toda a tua necessidade, vai te tirar dessa luta, dessa perseguição do diabo, dessa humilhação, Deus vai te dar livramento, porque ele é Deus, tá entendendo? A palavra de Deus faz tudo isso na tua vida. Então recebe a palavra em nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração para que Deus venha confirmar essa palavra na tua vida. Meu Deus,
Em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoe, meu Deus, esse irmão, essa irmã, essa mulher, esse homem, Pai, esse jovem, esse adolescente que está escutando essa palavra. Que ele receba a tua palavra com alegria, meu Deus, para ser liberto, para ser salvo, meu Deus, para ser curado. Tira a angústia, Pai, do coração dessa pessoa, Pai, essa depressão, essa opressão maligna, Pai, liberta ela. Liberta ela, meu Deus, dessa doença de câncer no seio, câncer, meu Deus, do útero, Senhor. Essas doenças cancerosas que atacam o ser humano, Pai, atacam o homem na próstata, ataca a mulher, meu Deus, ataca todo mundo, Pai, que está ali, meu Deus, numa cama de hospital, doente, desenganado pelos médicos. Acorda essas pessoas, meu Deus, socorre e dá livramento, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. E nessa manhã, o teu nome venha a ser glorificado na vida dessa pessoa, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal aí, tá entendendo, irmão? Seja um homem abençoado, tá entendendo? Todo dia aqui pela palavra de Deus. Você, toda vez que abrir o vídeo para escutar, você vai escutar a palavra de Deus. Você não vai escutar, nunca eu falando besteira aqui, falando abobrinha, não. Eu estou falando do que está escrito na Bíblia, do que está escrito na palavra de Deus, amém? Que Deus te abençoe e tenha uma boa terça-feira.